Amada congregação do Senhor Jesus, o livro de Josué está pertinho do fim. Vamos abrir o capítulo de número 20 e hoje os versos de 1 até 9. Josué, capítulo 20, os versos de 1 a 9. Por favor, irmãos, acompanhem, assentados como estão, de forma muito reverente, as Sagradas Escrituras no Evangelho de Josué, capítulo 20, versos de 1 a 9. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer, não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias, então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na cidade montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bézer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse qualquer pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Oremos mais uma vez. Amado Deus, eis aí o teu povo, eis aqui o teu servo pregador, ó Deus, não tem poder, não tem competência para convencer ninguém. É obra do teu Santo Espírito, mas a tua palavra é a espada do Espírito. Então, ó Deus, crava no nosso coração aquilo que o Senhor mesmo objetivou, trazendo-nos a este lugar. Mas uma coisa te pedimos, ó Deus, que essa palavra não torne para ti vazia, mas que ela encontre morada e nos transforme no caráter de Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, lhe pedindo que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos e amigos queridos, dolo, interessante, dolo, se fala dolo em Minas Gerais. Espírito Santo, Rio, dolo. Procurei saber da origem do O aberto e no português não se explica. Então, estamos em Minas Gerais, dolo, maldade. Maldade, irmãos. Bem-aventurado o homem em quem não há maldade. Quem não há arquitetação, em quem não há premeditação para fazer o mal. Bem-aventurado o homem que não tem dolo. Por favor, os homens abram Gênesis 4:10 e as mulheres deixem aberto aí em Hebreus 9:22. Gênesis 4:10 e Hebreus 9:22.
Gênesis 4, 10. E depois Hebreus 9, 22. Por favor, leiam Gênesis 4, 10. Irmãos, o primeiro fraticídio, o primeiro homicídio sobre a face da terra, um irmão matou o outro por causa de culto. Como é que é, pastor? Por causa de um culto, irmãos. Por causa de uma oferta aceita e outra não. O primeiro homicídio se deu porque um entregava do que restava e o outro entregava das primícias. Caim achou mais fácil matar o irmão fiel do que acertar sua vida. E quando Deus percebe que o inferno vai tomando conta do coração de Caim, ele chama Caim e diz assim: o pecado jaz à porta, hein? Cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim, ao invés de dominar, ele vai agasalhando o ódio e vai premeditando a morte do seu irmão. Ele a executa, esconde, e aí Deus aparece para ele e diz assim: o que você fez? Porque o sangue do seu irmão clama a mim desta terra. O que percebemos então, irmãos, é que o derramamento de sangue polui a terra. E como Deus habitava junto com o povo de Israel, nação, Israel, nação, era o arauto para as outras nações do mundo, como é que Deus continuaria habitando numa terra, clamando por justiça de sangue inocente derramado? Por isso, as leis e aqui as cidades de refúgio. Por favor, Hebreus 9, 22. Irmãos, a questão de perdão de pecados é uma coisa simples. Alguém tem que pagar. Ou você vai tentar pagar, ou Cristo vai entrar na frente e dizer assim: a conta é minha, sou eu que pago. De forma que você não é capaz de pagar pelos seus pecados. Hoje, você precisa entregar a sua vida a Cristo e dizer assim: Senhor, paga, rasga o meu escrito de pecados, eu o encravo na cruz, porque criei no teu amor. É a forma de você ficar livre daquilo que deve. Porque sangue foi derramado na cruz para salvar aquele que pode crer. Aquele sangue foi derramado lá, por mim. Na cruz não existe um outro mediador ou mediadora. O sacrifício que Deus aceitou na cruz tem um único nome, importa pelo qual sejamos salvos. Cristo Jesus verteu aquele sangue. Então, irmãos, até a cruz só poderia haver expiação da terra com o sangue derramado daquele que o derramou. Vida por vida. E alguém matava, ele tinha que morrer. Pena de talião era dessa forma. Mas havia o caso, ou casos, de um homicida não intencional, que é o que nós estamos tratando, segundo o texto, para o abrigo desses não intencionais nas cidades de refúgio. Por exemplo, o boi bravo, matou alguém. O meu cavalo, o sujeito foi passando atrás, o cavalo deu um coice, matou o sujeito. Meu cachorro, voou no pescoço do indivíduo e matou o sujeito. Eu estava cortando lenha, o machado soltou e cravou na cabeça do indivíduo que estava do meu lado. Essas mortes são não intencionais, mas eu sou culpado delas. Interessante, né, irmãos? Interessante. Na perfeição do Senhor Jesus, Ele proveu a lei com as cidades de refúgio, 6 em número, onde o derramador de sangue por acidente poderia encontrar proteção contra o vingador de sangue que viria para poder matá-lo. O justo era matar quem matou por ódio ou por vingança, por maldade. Isso era justiça, né?
E quem matou sem o intento, morrer também? Justo seria? Não. Logo, meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós fizemos alguma coisa ruim sem intenção? Quantas vezes nós falamos aquilo que não gostaríamos, saiu atravessado e aquilo deu um problema, mas deu um problema. Você falou sem intenção, sem dolo, mas derramou a coisa. E aí, acabou? Não tem mais jeito? Irmãos, nos últimos domingos eu estou insistindo com a igreja e dizendo assim, nunca mais diga não tem jeito. E eu vou insistir hoje do púlpito dessa igreja, você não tem o direito de dizer não tem jeito. Para você, não tem. Mas para você como cristão, o Senhor dos céus e da terra é o Senhor sobre a sua vida. E não existe coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Então, você como cristão, nunca mais diga não tem jeito. Porque se o nosso Deus agir, se o nosso Deus quiser, será feito. Ouça, portanto, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Se você embarcou na maior aventura humana, que é ser de Cristo Jesus, se Cristo Jesus é o seu Senhor, Ele lhe proverá. Inclusive nos momentos que você fez alguma coisa que não devia ter feito, mas agiu sem dolo. Irmãos, existe uma condicional nesse texto tremenda. Existe um se não foi com ódio, se não foi com maldade, se. Proverá o quê, pastor? Meu irmão, se você foi feito filho de Deus, porque Cristo te adotou, então o Pai te amou na eternidade, você foi amado e amado por Ele, nunca poderá ser retirado da presença de Deus. Pastor, mas eu acabei de fazer um negócio que está dando um problema. Então você vai recorrer ao Senhor Jesus para acertar o que foi estragado. E em Cristo Jesus nós podemos recomeçar, irmãos. Em Cristo Jesus nós podemos nos abraçar, confessar os nossos pecados uns aos outros e seguirmos em frente. Em Cristo Jesus tem recomeço sempre, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, decore Romanos 8,32. Decore Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas, inclusive, é o jeito para você resolver as coisas que você fez, que não devia ter feito, mas fez sem a intenção de prejudicar ninguém. Dito isto, descanse, entregue, troque o fardo com o Senhor Jesus. Senhor, estou passando por um problema terrível, imenso. Eu não tive a intenção e o Senhor é a minha testemunha. Eu não fiz por maldade. Muito bem. O Senhor Jesus te promete fazer a troca. Me dá o seu fardo que é pesado e eu vou te dar o meu que é leve. Creia de todo o seu coração. Senhor, eu não tive a intenção. Então, irmãos, de forma clara e objetiva, 2 pontos apenas. Deus providencia pelo seu povo. Em primeiro lugar, Deus providencia refúgio para quem mata involuntariamente. Por favor, você pode ler comigo os versos de 1 a 4? Versos de 1 a 4, leiamos. Falou mais o Senhor a Josué. 2.
O Senhor proverá refúgio para quem mata involuntariamente. O legado que Josué está carregando e executando, irmãos, não é um legado de Moisés, é um legado de Deus. Deus havia entregado por Moisés ao povo dele, em Números 35, de 6 a 24, pormenorizadamente, a lei sobre as cidades de refúgio. Então, nesse texto, nós estamos vendo Josué executando aquilo que Deus disse que ia acontecer. A palavra inerrante do nosso Deus. Moisés disse que seria e Josué está fazendo aquilo que Deus disse que faria. Que privilégio nós temos, né? Cremos num Deus que, tendo dito ele, o fará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, ele vai fazer. A Bíblia de Herança Reformada, tendo comentado esses versos, ele faz ver o seguinte: Joel Bick afirma que das 48 cidades dos levitas, 6 de refúgio, e geograficamente, 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Deus distribui as cidades de refúgio para dar proximidade no país inteiro. Porque imagina o sujeito, do sul só tem cidade de refúgio no norte. Até ele chegar lá, já deu bastante tempo do vingador de sangue o encontrar, né? Mas não, Deus, de forma justa e perfeita, mais uma vez, ele distribui estrategicamente das 48, 6 cidades divididas ali na nação. No verso de número 2, veja, cumpriu-se determinado. E a ordem vai também pelos versos 3 e 4, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Irmãos, percebamos pelo verso de número 3, a quem essas cidades se destinam, irmãos? Para o assassino involuntário. Essa cidade não é para assassinos, essa cidade é para o homicida involuntário. Quem matou com dolo, não tem cidade de refúgio, não. A questão é que se matou involuntariamente é inocente, irmãos. E se é inocente, lembra, o sangue derramado do inocente clama. Então, um sangue do inocente que teria matado uma pessoa sem querer, se derramado, a terra vai passar a clamar pelo sangue desse. E Deus, de uma forma justa, perfeita, mais uma vez, não pode ser assim. Por isso, alguém pode dizer, mas se é não intencional, por que a Bíblia diz assim, homicida? Não é, irmão? Ah, mas ele fez sem querer, pastor. Sim. Mas, irmãos, nós fazendo as coisas premeditadamente ou não, nós fazemos as coisas. E não tem jeito. Eu matei sem querer. Eu matei. E você nunca vai poder tirar isso. Nunca. Eu matei. Cristo pode chegar com a sua graça e sepultar a sua culpa. Porque o que há de pessoas no nosso meio, não vivendo por um sentimento de culpa. Irmãos, eu convivi com um presbítero muito amado. O irmão se casou com a irmã da esposa dele. E os dois vindo do Rio de Janeiro, o carro capotou e as duas morreram. Ele estava dirigindo. Eu acredito que eu teria um problema imenso para o resto da vida se isso acontecesse comigo. E aí, irmãos, como é que faz? A vida acabou? Foi involuntário. Cristo pode entrar no coração e sepultar essa culpa. Porque eu vou poder dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz intencionalmente. Irmãos, por que nós pecamos? Aí alguém diz assim, eu peco porque eu sou tentado.
Não, você peca porque você é pecador. Então, porque você é pecador, você vai pecar. Você vai pecar, infelizmente, intencionalmente, e o melhor seria que só pecasse não intencionalmente. O ideal seria, mas nós vamos errar, irmãos, o que não exime culpa. Nós vamos tratar dessa diferença no segundo ponto daqui um pouquinho. Mas ainda nós temos um personagem, no verso de número 3, que é o vingador de sangue. Este era um homem da família que tinha o dever de proteger a vida, a liberdade e a propriedade da família. Irmãos, cuidado com a esquerda, viu? As Sagradas Escrituras defendem família heterossexual e as Sagradas Escrituras defendem propriedade. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Então, nós estamos diante da Escritura, onde o vingador de sangue defenderia a família e a propriedade que era dessa família. É o que se chama na Bíblia de Gohel, o vingador. Cristo Jesus é o vingador do seu povo. Nós temos um vingador, Cristo Jesus. E pelo verso de número 4, então, o homicida não intencional contaria a história ao conselho da cidade. Irmãos, por favor, presbiteriano do Brasil não é melhor do que ninguém. A igreja presbiteriana não é melhor do que qualquer outra igreja. Mas eu sou presbiteriano por convicção de que aqui está a maior fidelidade bíblica. Qual é o governo dessa igreja? Pastor não manda aqui. Aqui é um conselho de presbiteros, de anciãos, de experimentados. É isso que significa presbiteros. Dê uma olhada aqui. Quem é que decidia a coisa na cidade de refúgio? Os anciãos. Os presbiteros, os experimentados. O governo nunca foi, nas Sagradas Escrituras, de um homem só. A forma correta de governo é conciliar e representativa através dos homens idosos, experimentados. Está aqui, irmãos. Então, chegou alguém que cometeu um homicídio, os anciãos vão recebê-lo, vão ouvir a causa e vão levar a causa para que a congregação, então, saiba da definição. Onde a cidade de refúgio o abrigará, irmãos? Vão fazer um quartinho para ele vai ficar lá no... Não, irmãos. Diz o verso de número 4, ele habitará no meio da cidade. Solto no meio das pessoas. A bem da verdade é que ele está preso, né? Está preso numa cidade. Mas dentro da cidade ele está livre para conviver dignamente, sobretudo com os homens anciãos. Você percebe um tom paternal? Irmãos, conselho da igreja, as caras feias dos presbíteros, né? Mas quantidade, né, de homem feio, ô dó, podia melhorar, né? Mas não assusta não, é feio, mas é bonzinho. Conselho da igreja, irmãos, é um conselho de pastores, para poder chegar, colocar você debaixo do braço, caminhar com você, até você firmar os passos. Jovens, não temam o seu conselho. Irmãos, não temam os seus pastores. Não, é para isso aqui, ó. Fiz alguma coisa e vou esconder, vou fugir da igreja, vou desaparecer? Não, é o contrário. Venha para a igreja, sente, olha, aconteceu isso assim, assim. Quanto mais cedo você tratar, melhor vai ser, inclusive para o seu coração. Essa é a forma bíblica. Com Deus, com a sua igreja e continuando no meio do seu povo. Houve alguma coisa para acertar? Houve. Está tratado. Continue caminhando no meio do seu povo. Providência de Deus. Em segundo e último lugar, irmãos, Deus providencia. Deus providencia uma saída para quem não fez nada com dolo. Versos 5 e 6. Podem ler, por favor, queridos? Versos 5 e 6. Se
A tônica do texto, que nós estamos sendo confrontados por ele, é o verso de número 5, quando ele diz assim: se pois o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem intenção, sem odiá-lo dantes. Não houve dolo, não houve maldade, aconteceu. Irmãos, o que isso significa para nós? Falamos muito de arrependimento. E os mestres rabinos diziam que quando há verdadeiro arrependimento, nunca mais, diante das mesmas circunstâncias, você comete aquele pecado. Eu vou repetir. Segundo os mestres rabinos, quando você tem um arrependimento verdadeiro, diante das mesmas circunstâncias, nunca mais você comete o mesmo pecado. Sabe aquele negócio de você ir e voltar com a cara mais lavada, Senhor, né? E você, né? Tá. Irmãos, nós temos um poder, né? Não é sair raio da ponta dos dedos, não é levitar, não. Por favor, abram Romanos 6,14. Nós temos um poder, irmãos. Quando nós fomos feitos cristãos, nós recebemos poder. Reverendo Ricardo, lidere a congregação. Todos leiam, irmãos, a uma só voz, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, quando nós fomos feitos cristãos, nós recebemos poder para olhar para o pecado e dizer: porque eu amo o Senhor Jesus, não vou fazer isso. Você recebeu poder para dizer não ao pecado. Mas nós estamos sendo confrontados hoje, irmãos, é justamente pelo contrário. É quando nós olhamos para o pecado e falamos assim: Senhor, eu vou cometer mesmo. Vocês já pararam para pensar como é que chegava diante de Deus a indulgência? Não gosto do Cláudio, não. Patrícia, deixei de gostar dele. Senhor, estou doido para dar uns cascudos no Cláudio, vou pegar ele. Quanto custa? Aí me dava uma notinha, eu ia e pagava para poder acertar o Cláudio. Meu irmão, premeditado, de maldade. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo hoje é: não maquine no seu coração para prejudicar o seu irmão, não maquine fazer mal contra ninguém, porque existe refúgio, existe uma saída dada por Deus, segundo o texto, para aqueles que cometem erros, como acidente de percurso e não por dolo. Porquanto feriu ao seu próximo sem a intenção e sem odiá-lo antes. Irmãos, filosoficamente, existem coisas para e passo com as Escrituras. Quem gosta de filosofia, né? Reverendo Ricardo gosta muito. Nós olhamos para alguns pensadores, aí você fala assim: esse cara aqui faltou só um cadinho para ser crente. Ele fala tanta coisa que faltou só isso. Mas realmente, faltou tudo, né? Platão dizia que tudo começa no mundo das ideias. É verdade, começa mesmo. Caim, eis que o pecado está aí dentro do seu coração, jaz à porta, hein, Caim? Cumpre a ti dominá-lo. Não agasalhe raiz de amargura. Você vai matar os outros, hein? Não fique guardando as coisas, porque senão você vai matar os outros. Na cabeça de quem que passa a matar? De todos nós, irmãos. De todos nós. Mas passarinho faz ninho na cabeça de quem deixa pousar, viu?
Cuidado, hein? No verso de número 6, e habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde estiver fugido. Quem é que ia pagar para essa pessoa ficar lá? O Estado. O Estado estava pagando para haver justiça. Igual hoje, né? É bem verdade que o indivíduo estava confinado, mas um bom confinamento melhor do que qualquer outra coisa naquela situação. E por falar em morte, se morresse o sumo sacerdote, ele ficaria livre, estava perdoado. Do outro lado, se ele morresse antes do sumo sacerdote, ele seria enterrado na cidade. Quando o sumo sacerdote morresse, eles desenterravam os ossos, levavam para a cidade dele e o sepultavam aonde ele nasceu. De qualquer forma, o homicida não intencional voltava para a sua cidade. John MacArthur, comentando esse texto, ele afirma que a morte do sumo sacerdote tão somente marcava o final e o início de uma nova era. Só isso. Pastor, mas por que que... Não, irmãos, era o seguinte, acabou aqui, fica no passado, vida nova daqui para frente, só isso. É isso que significava a morte do sumo sacerdote. Irmãos, vamos concluir? Deus providencia. O que Deus providencia? O Senhor é meu pastor e o Senhor providencia para o seu povo cidades de refúgio. Deus providencia para o seu povo Cristo Jesus. Refúgio para quem mata involuntariamente e uma saída para quem não fez com ódio. Na instrução sobre as primeiras cidades, em Números 35, 33 e 34, a Escritura disse assim: não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. A lei continua valendo, irmãos? Pelo amor de Deus. Não tem lei mais não, nós estamos debaixo da graça. Por favor, você acha para mim onde é que acabou a lei? Deus revogou a lei? Não, irmãos, nós continuamos debaixo da lei, salvos pela graça. A lei continua tendo que ser cumprida como bênção para a nossa vida. Lei é bênção. Então, irmãos, a lei continua valendo, porque o sangue derramado do inocente continua tornando a terra odiosa para Deus. Posso te pedir para sentir um arrepio da coluna até a planta do pé? Quanto sangue inocente derramado existe na Grande Belo Horizonte? Quanto sangue inocente na nossa cidade está clamando a Deus nesse momento? Você pode abrir a Escritura comigo em Apocalipse 14, versos 9 e 10? Apocalipse 14, versos 9 e 10. Vamos juntos, queridos, ler Apocalipse 14, 9 e 10? Quando abriu o quinto selo, pode ler na tradução de vocês, a minha é portuguesa. Vamos lá.
Irmãos, a referência não é Apocalipse 14. Muito bem. Os versos de Apocalipse vão nos dizer assim. Deve ser nos capítulos de 11 a 13. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Se alguém achar referência. 6. Muito obrigado. Apocalipse capítulo 6. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Lá no céu, irmãos, existe um coro, debaixo do altar de Deus, dizendo assim: ó soberano Senhor, até quando não julgas o nosso sangue? Duas coisas aqui, irmãos. A doutrina herética adventista diz que as pessoas estão dormindo. Não me parece que as pessoas estão dormindo no céu. Pelo que eu estou vendo aqui, não procede. Em segundo lugar, irmãos, o clamor por justiça ecoa na eternidade na presença de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles receberão o que estão esperando. Muito felizes. Ok. Deus está tomando nota. O cálice da ira de Deus está sendo gotejado e está enchendo, irmãos, para os dolosos, para os maus, para os ímpios. Um dia, Deus vai cobrar a conta. Não tem jeito. Todavia, irmãos, se Deus vai cobrar a conta, quem somos nós no dia do pagamento da conta? Homens, Hebreus 6,18, mulheres, Filipenses 3,9. Homens, Hebreus 6,18, Filipenses 3,9, por favor. Hebreus 6,8, por favor. Podem ler. Não, Hebreus 6,18. Três 19 de Filipenses. Meu irmão, por favor, o culto está terminando, você vai para casa. Porque duas coisas são imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos poderosa consolação, nós que nos refugiamos nele. Eu gostaria de lhe pedir, eu não tenho mais estômago para assistir programa policial de televisão. E eu queria saber o que você ganha assistindo aquele monte de sangue, Mas se por acaso você estiver assistindo aquilo, dá uma ânsia de ver aquelas atrocidades cometidas com gente inocente. E nós, como ficamos diante dessas coisas? Há duas coisas imutáveis para nós. É impossível que Deus minta e nós temos a confiança de que Deus trará justiça. Não esbraveje, não xingue. Senhor Deus, Tu és justo, isso está nas Tuas mãos. Segunda coisa,
E se achado nele, não tenha como minha justiça que vem da lei, mas os que vêm pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu vou lhe pedir algo, meu irmão, por favor. Cometeu alguma coisa? Corra para acertar. A nossa tendência é correr da presença de Deus, do convívio dos irmãos, é fazer o caminho exatamente o contrário do que as Escrituras dizem. Nós temos um refúgio, nós temos Cristo Jesus para poder nos dar alívio para a alma. Pastor, eu fiz inconsciente, fiz na ignorância, fiz. Quero a paz que excede a todo entendimento. Nós vamos caminhar com você até Deus nos dar paz. Temos refúgio em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, para eles não há mais nenhuma condenação. Quem somos nós, irmãos? Doravante, nós somos aqueles que podem errar e errarão. Quando nós errarmos, corramos para o refúgio e saibamos que Cristo Jesus é a morada eterna, é o refúgio do seu povo, que deve ser aproveitado. Contudo, todo esse sermão, isso é para aqueles que não agem com dolo. Cuidado, se você está fazendo alguma coisa com maldade e premeditando. Depois eu quero ver com que cara você vai chegar diante de Deus para poder pedir perdão para Ele. Você sabia que estava errado, você foi alertado pelas Escrituras e mesmo assim você vai colocar em prática? Esse mesmo texto bíblico que diz assim, tem refúgio para você, esse mesmo texto bíblico vai dizer, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não peque por premeditação. Não peque, hein? Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige, por favor?